Hoje eu tenho uma pergunta que pode ser desconfortável. Será que nos tornamos uma geração de pais permissivos? Nunca se falou tanto sobre respeito às crianças, sobre validar emoções, educação consciente, mas ao mesmo tempo, muitos pais sentem que estão perdendo algo muito importante no caminho: autoridade, limites, segurança. Então a pergunta aparece, meio sussurrada, meio culpada. Será que fomos longe demais? Durante muito tempo, as crianças foram criadas em um modelo muito rígido. Frases como engole o choro, criança não tem que querer, faz porque eu mandei. A obediência era prioridade, mas muitas dessas crianças cresceram e se tornaram adultos que carregam marcas profundas. São adultos que não se sentiram ouvidos, adultos que aprenderam a ter medo ao invés de aprender a compreender. Então, essa geração decidiu fazer diferente. Nós começamos a estudar mais sobre desenvolvimento infantil, aprendemos que emoções precisam ser acolhidas, que gritar não ensina, bater não educa. Isso foi uma revolução importante, mas toda mudança traz desafios, porque ao tentar não repetir os erros do passado, muitos pais passaram a ter medo de impor limites demais, medo de frustrar os filhos, medo de dizer não, medo de parecer autoritário. E sem perceber, alguns pais começaram a confundir duas coisas muito diferentes: acolhimento e ausência de limite. Validar emoções não significa permitir qualquer comportamento. A criança pode estar com raiva, mas isso não significa que ela possa te bater, por exemplo. Uma criança pode estar frustrada, mas ela não pode mandar na casa. As crianças precisam de amor, mas também precisam de estrutura. E elas não nascem sabendo lidar com a frustração. Elas aprendem. E parte desse aprendizado acontece justamente quando um adulto diz: eu entendo que você está bravo, mas isso não pode acontecer. Os limites não são violência. Os limites são orientação. Eles ajudam a criança a entender o mundo, a entender que existem outras pessoas, outras necessidades, outros espaços a serem respeitados. E, curiosamente, muitas crianças se sentem mais seguras quando sabem que existe um adulto conduzindo e colocando limite. Talvez o desafio da nossa geração seja exatamente esse: encontrar um equilíbrio. Não repetir a dureza excessiva do passado, mas também não abandonar a responsabilidade de guiar. Criar filhos que se sintam amados, mas também que saibam lidar com frustração. Filhos que saibam expressar emoções, mas que também respeitem o espaço dos outros. Porque educação não é sobre controle, mas também não é sobre ausência de direção. Talvez nós não sejamos uma geração de pais permissivos, não exatamente. Talvez nós sejamos uma geração de pais em transição. Uma geração tentando aprender como criar os filhos com mais empatia, mais amor, mais carinho, sem esquecer que as crianças também precisam de segurança. E tentar encontrar um meio termo entre essas duas coisas. Talvez a pergunta mais importante não seja: estamos sendo permissivos, mas sim: estamos conseguindo ensinar os nossos filhos a viver no mundo sem perder o amor no caminho? Deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua maior dificuldade na criação dos seus filhos.